Olá, família. Boa tarde. Estamos aqui juntos, reunidos para mais um tempo de ser. Hoje, sincronicamente, se aproximando aí do Dia da Mulher, né? Segunda-feira, dia 8 de março, reconhecido internacionalmente. E já fazia um tempo que eu estava reverberando aqui forte a intenção de estar me aproximando mais dessa mulher que vai estar aqui hoje com a gente. E entrei em contato com ela, né? Já estava através dessas redes sociais e chegou o momento, então, né, eu a convidei para estar aqui, para estar compartilhando um pouquinho das experiências dela com a gente. Eu conheci ela através do programa do Sebrae delas. Fica aqui a minha gratidão, a nossa gratidão, né, Ana, para a Marina, para todas essas grandes mulheres por trás desse projeto que estão, né, nos contribuindo, nos ajudando para que a gente se empodere de nós mesmas, sejamos donas de si. E eu vou estar já chamando a Ana, já que ela já chegou aqui. A gente pode dar também, enquanto isso, vai fazendo esse momento de abertura, de aquecimento, para chegar, assentar, trazer o nosso alento, a nossa respiração. E eu vou estar chamando a Ana aqui. Vamos ver. Olá! Olá! Tudo bom, minha linda? Tudo! E aí? Chegando. O universo, como pode melhorar? Demais, né? Sim. É muito bom. Você tá me ouvindo bem, Pri? Tô. Tá? Eu acho que eu vou colocar o fone. Eu tô de fone porque sempre Tá. é um pouco melhor, mas sente o que fica melhor pra ti aí. Tá bom, peraí. Deixa eu colocar aqui. Enquanto Aí. isso, a gente. Fica melhor, que daí a Fica voz melhor. Uhum. Aham. Fica mesmo. Fica mais pertinho. Sim. Tu não tá mais tão pertinho agora, né, aqui de Floripa. Mas tempo e espaço. Só a questão Vamos, de. bem isso, vamos adentrar muito nesse assunto hoje. Sim, sim. Ai, a Lilian. Oi, Lilian, querida. Ai, É aquela coisa, né? Esse é o tempo ao vivo, presente na nossa presença. Quem for assistir depois, fica gravado e, né? E a gente pode ir começando. Quem for chegando vai sim. sentindo, né? Vai se conectando. Uhum. Quero agradecer o aceite do convite, né? Querida. Desde que eu te conheci pela primeira vez lá no Sebrae, né? Em 2019, reverberou muito forte para mim, no meu ser, né? Tudo que tu trouxesse, as ferramentas, né? As tuas falas, a tua Uhum. experiência, essa troca, para mim foi muito rica e eu sinto que a gente pode estar, né? Ampliando isso para que mais e mais pessoas, né? Seres humanos possam estar entrando em contato com todo esse conhecimento. Gratidão, Pri. Para mim é uma honra estar aqui, receber esse convite e dos encontros, né, que os nossos movimentos trazem. Então, quantos frutos, né, de pequenas ações que a gente realiza e que a gente não tem ideia do impacto, né? Sim. Então, sou muito feliz, O, muito grata. o primeiro, assim, o teu fazer, né? Mover o meu fazer através de umas dicas tuas, né? Todo esse teu compartilhar lá no delas,
eu acolhi e falei, não, é isso mesmo, esse é o caminho, vamos lá. Uhum. E lembra que eu já estava falando para ti, eu quero compartilhar contigo como é que foi para mim, tá usando, né, essa técnica que tu passaste esses dias a gente está fazendo, né, que a gente já vai entrar aí. E aí, e realmente eu estava vendo, sabe, Ana, faz praticamente mais de um ano, um pouquinho mais de um ano que eu fiz isso e, sabe, tá completando, Ai, tá completando um prática. ano e Uhum. realmente faz toda a diferença, é muito lindo, muito bom. É o A gente, profundo, né? A gente poder se permitir se olhar, né? Acho que isso, esse que é o convite e até quando eu criei a ferramenta, foi uma criação, né? Então, sim, que eu fui juntando vários, compilando várias coisas que eu via, depois, como eu posso deixar isso mais fácil, né? Como pode ser ainda mais contribuição de uma forma que a gente possa trazer essa consciência, né? E é justamente aqueles que têm coragem, né, Pri? Então, sim, para se olhar, para se perceber, entrar em contato com esse mundo das emoções, era esse o convite, né? De estar se reconhecendo. Então, eu fico assim, é aquele que são daqueles que conseguem, né? E se sim. dispõem e se engajam também. Ai, é, eu já fico até emocionada aqui, né? Ah, querida. De gratidão. Mas para quem está chegando aí, eu vi que a Larissa está aí, a Larissa também é artista, seja bem-vinda. Quem for chegando, sejam bem-vindos. Esse espaço-tempo é para a gente, né? Eu comecei com ele sozinha, com esse intuito Uhum, realmente, mas comecei a sentir vontade de estar trazendo mais seres para a gente estar cooperando com essa regeneração do nosso planeta, né? Com essa fase de transição tão forte que a gente foi convidado a parar e olhar. sim, sim. E eu, inspirada por um livro que fala sobre o tempo, né? Esses meus questionamentos já vinham, né? Então, esse livro é a Uhum, minha homenagem, é um livro de poesias. E eu também comecei a escrever poesias antes de me conectar com ele. Então, uhum, ele permeia aqui, né? Tá nesse movimento em constante transição. sim. E, e aí, né, foi o convite para ti e tu me brinda com essa tua, né, que a gente já vai chegar. Então, assim, podemos começar. Sinto que tu pode, né, trazer um pouco da tua trajetória, quem é Ana Loqueta, quem está Ana Loqueta. Quem sou eu neste momento aqui agora? É isso, né? E fique à vontade aí. Tá. Bom, então assim, né, eu acho que grande parte da minha trajetória, entrando assim bem em conexão com o texto, né, do poema que a Pri vai falar aqui hoje também, desse movimento que foi quando a gente se conheceu também, que foi a palestra no Sebrae delas, e sobre inteligência emocional. Então, a minha trajetória começou daí, né, desse Sim. mundo, desse para eu entrar em contato com o mundo das emoções, uma vez que eu me percebia, né, quando trabalhava, principalmente em empresas, né, liderando, construindo uma carreira na área de recursos humanos. E aí eu me percebia muito numa força, numa energia masculina na época, Uhum. né, muito no racional. Não que o racional seja apenas dos homens, né? Não, é da mulher também. Mas eu não me permitia tanto entrar com o mundo das emoções, né? Ou seja, tudo aquilo que eu vivi, aquilo que ficou abafado, aquilo que ficou sufocado, ele resolveu aparecer, né? Aquilo que a gente vai ignorando ao longo da vida. E aí eu ia percebendo alguns movimentos, alguns exemplos femininos. Eu falei assim, será que realmente é isso, né? Dentro do mundo corporativo, será que é realmente esse o caminho que eu escolho para mim? Não que não exista certo ou errado, mas o que eu escolho para mim. E aí, isso foi assim, num momento de transição, em que eu estava assim, já querendo, né, alçar novos voos, vamos dizer assim, precisando de movimento na minha vida. E, em paralelo a isso, eu trabalhava no HSBC na época, né, e o HSBC foi vendido, as operações no Brasil. E o Bradesco foi quem comprou.
né? Então foi um momento de transição também dentro da empresa, em que eu ia fazer um movimento pessoal, depois veio essa notícia, veio esse movimento, eu recebi um convite para assumir um desafio de liderança, e aí foi aquele momento mesmo, né? Então, vou encarar ou não vou? E nisso, assim, eu no mundo do autoconhecimento, fazendo minha formação em coaching, Sim, né, vários treinamentos, a liderança te exige bastante, então, né, desse feminino que acolhe, que cuida, e que não só traz resultado, mas que também se relaciona e que, né, ainda mais um momento tão delicado quanto uma transição, né? sim. Então, isso exigiu de mim, né, esse movimento, para que eu pudesse entrar em contato com esse mundo e a própria experiência de liderança, quando eu fui assumindo a experiência de liderança, esse foi o convite, né? Então, para que eu pudesse ser uma líder mais humana. Tu foi se Né? colocando nesse espaço-tempo, nesse lugar, né? Sim. Uhum. E me permitindo receber, né? Entrar em contato, por mais que, né, às vezes causa um certo desconforto, né? Uhum. E a partir daí foi um momento que surgiu a Sagrado Despertar. Então veio esse nome do movimento que eu estava fazendo, justamente de reconexão bem forte com a minha espiritualidade. E que assistindo uma palestra, se eu não me engano, foi no Dia das Mulheres, em que a palestrante estava falando, trazendo essa questão das mulheres, enfim, e ela perguntou qual é o seu legado, né? Perguntou para nós, e aquilo me pegou assim de um jeito, e eu falei assim, gente, não parei para pensar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse planeta? O que eu estou fazendo nessa vida? E aí vieram esses questionamentos. Então, qual é o meu propósito? O que vai além disso do que eu já realizei? E aí foi a caminhada, né? Foi onde eu decidi mudar para Floripa, fazer minha transição de carreira, começar a empreender, que era um sonho antigo já, Uhum. e trabalhar com desenvolvimento humano da forma como eu acredito. Esse foi o chamado. Né? Ainda ligada à área de recursos humanos, só que de uma forma liberal. Então, Sim, esse super foi o chamado. possível. E eu nunca tinha imaginado que eu ia dar uma palestra sobre inteligência emocional. E foi demais. Então, foi parte dessa trajetória, né? E tem muito a ver com o poema de hoje também, né? De eu Sim. entrar em contato e principalmente, assim, com o medo que me impedia de viver essa missão, né? Que é uma emoção muito presente no ser humano. E eu acho talvez uma que mais bloqueia potencial de vida e potencial profissional. E aí a minha jornada foi exatamente o enfrentamento desse medo. Né? Sim. Então, tá muito conectado. Tá, né? Foi muito legal, gente, porque a poesia que eu selecionei um trecho, Uhum. eu não vou ler inteira, do Vago Tempo dos Ventos, que é do Lúcio, fica aqui a gratidão, né? E se chama Que Transe, e ela tem muito a ver com essa prece que a Ana fez, que também super inspirada e ó, mostrando seus dons artísticos. Por isso que eu digo, é um Sim, mito de que só artista pode ser artista, só artista é exato. criativo. A Uhum, é um criatividade mito. é inata ao ser, gente. Exato. E é Sobre lindo, diversas formas, né? sim. O livro traz não sei se é prólogo, assim, o início dele traz que o homem científico é a continuidade do homem artístico. Então, quando a gente se permite olhar para a gente com esse olhar que a arte tem da beleza da vida, né? Uhum. Desse tempo como fator de transformação e como arte, tempo-arte, Como ele. expressão, né? Uhum. Isso, Como expressão do ser, né? É bem isso. Então, foi justamente essa jornada, né? Então, vamos dizer assim, até mesmo assim, enfrentando os desafios com relação à exposição nas redes sociais. Então, que para sim, mim era muito desafiador. Então, até eu conseguir gravar o primeiro vídeo, até criar, né, um perfil profissional, compartilhar
meus textos, então Con- foi assim, É, foi e uma conta pra gente trajetória. como é que. Conta pra gente como é que foi pra ti lá na palestra do Sebrae. Se bem que tu já era do mundo corporativo, né? Chegar e falar pra tantas mulheres, assim. Sim, foi assim bem desafiador, que essa era uma das minhas travas, né? Embora trabalhando com recursos humanos, embora trabalhando na empresa, então falar em público era uma das coisas que me travava mesmo, mexia bastante comigo, pela insegurança, né? Uhum. E era algo que eu queria muito, né? Sempre quis trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Então, e quando eu fiz a minha mudança de carreira, para começando a atuar como coach, e que eu percebi, tá, que a nova pegada, né, era a mídia social, o marketing digital, enfim, eu falei assim, ih, errou, né? Não vou ter como Sério escapar. mesmo? Sério mesmo, vou ter que fazer essa parada aí. Né? Então, assim, ainda mais a área de serviços, né? Em que se rege basicamente a maior demanda vem por indicação, né? Profissionais da área de serviço. E Uhum. só que se você quer escalar, se você quer levar um conhecimento a mais, ainda mais eu chegando em Floripa, né? Que ainda conhecia Era pouquíssimas pessoas novidade. na ilha. Uhum. Uhum. Então, como manter meus relacionamentos também, né? Sendo de Curitiba, esse networking. Então, assim, as pessoas que me acompanhavam, que trabalhavam comigo, como que elas poderiam ser contribuição nesse momento. Então, assim, foi um passinho por vez, e eu digo assim, que a palestra no Sebrae, resumindo assim, os 3 dias, que foram 380 Ah, mulheres, é verdade, eu então eu digo, esqueci que são as 3 turmas, tu teve que dar. aham, então foi assim, muito gratificante, foi uma conquista, né, e também assim, eu consegui expor parte da minha história com vocês. Sim. Né, minha vulnerabilidade das coisas que aconteceram na minha vida e para poder levar uma contribuição maior, principalmente quando a gente fala de emoção. Né? E o que me sustentou nessa época e me deu força foi justamente eu estar fazendo a formação de constelação na época. Né? Uhum. Então, que foi bem significativo e me empoderou ainda mais para esse momento. Né? E então essa tua formação em gineterapia veio antes da de constelação, né? Sim, foi antes. Foi no primeiro Pelo ano que que eu eu. estava em Floripa. Né? Ai, que legal. E que eu caí de paraquedas, né? Na verdade. Era assim, o chamado era como eu queria me conectar mais com o meu feminino, né? Trazer mais essa energia feminina que eu tinha abafado por tanto tempo, né? No sentido Uhum. assim de expressar esse feminino, de se reconectar com o feminino, com a ancestralidade feminina. A geniterapia ela traz essa visão, né? Que para quem não conhece é uma formação, Tu pode explicar um além de uma pouquinho? além de uma formação é uma filosofia também em que engloba a saúde, a parte científica, a parte de educação, né? Com base no foco no cuidado da mulher. Então, na época, para mim, eu queria trabalhar o sagrado feminino. Né? E Sim. aí, quando eu cheguei nas aulas, eu falei assim, nossa, sério que eu vou ser terapeuta? Sério que é uma pós-graduação, né? Vou ter mais uma especialização. Tipo, bem assim, né? Eu tava bem entregue, assim. E aí, depois, com o tempo, foi assim, muito contribuição. E é uma terapia holística, né? Uma formação em terapia holística. Que eu já vinha dessa pegada como reikiana, né? Então, Sim, eu é vivi esses legal, pessoal. mundos, né? Eu vi no teus destaques lá no Stories, é muito legal porque tu colocasse ali formações, né? Daí mostra bem a tua Sim, trajetória, né? exato. Desse do corporativo para com essa tua conexão com o autoconhecimento, como foi se Uhum, desenrolando, né? Até chegar hoje, assim. foi. E o reiki, a formação em reiki foi a primeira. Então, que, né, como a gente trabalha a questão dos chakras, e cada chakra está ligado a uma emoção, está ligado a alguma glândula do Sim. corpo. E aí que eu era curiosa, né? Então, para ver, tipo, investigando alguns sintomas que eu tinha no meu corpo, algumas doenças, e qual é a Uhum. origem emocional disso? Da onde que eu estou Sim, somatizando? é Né? Foi aí muito que começou a profundo, né? investigação. Uhum. Quando a E foi gente começa a olhar. conectando, né?
É muito divino, assim, quando a gente começa a olhar para essa doença como algo, assim, né, sintomático, assim, tipo, que tem uma causa para estar tendo aquele efeito ali. Exato. E nós mulheres, geralmente, ela é muito mais de fundo emocional, não sei, eu falando que eu sou Os mulher, né? homens também. É, não, ser humano. Ser Eu humano. acho que o ser humano, ele é muito movido à emoção, né? Nós somos Sim. e não fomos ensinados, estamos reaprendendo, Uhum. buscando, né, nos Sim, reencontrar. E como tu sim, trouxesse, né, eu já, a próxima pergunta do nosso roteiro era essa, né, da emoção, e tu já foi falando, né, do medo, da sim. insegurança, Aham. que, E o quanto isso né, me bloqueava, né? E até assim, as pessoas que me buscam para fazer tanto a questão do coaching quanto a questão da constelação, né? Os próprios treinamentos é justamente o que é a emoção que mais pega, né? É o medo, é a vergonha, é a culpa, a sim, raiva. raiva, Então, né, o quanto que isso vai limitando o potencial humano. Isso que me sim, indignava, sim, né? Porque se foi feito para brilhar, se foi feito para trazer a contribuição no mundo, então por que ter as limitações? O que que trava? E é isso que eu fui investigar, né? Então aí nesse... Porque quando eu estava no mundo corporativo, trabalhando nas empresas, o que acontecia? Eu trabalhando com gestão de desempenho, então eu, né, coordenava, liderava essa área de desempenho dos sim, funcionários, então, a performance, né, exato, aham. E o que que acontecia? Às vezes, os colaboradores, eles tinham mais, né, ou a questão de demissão, a questão de baixa avaliação, por questão comportamental e não técnica. uhum, Então, e às vezes recorriam em padrões de sabotagem, melhorava um pouco, depois tinha uma queda. Por quê? Porque eram sim, situações fora da empresa ou dentro da empresa que estavam acontecendo e que não estavam sendo vistas, tratadas, curadas, e isso impactava no desempenho. internamente, Uhum. uhum, E aí eu queria que saber o coisa, que que eram essas coisas, entende? O que que travava em um nível mais profundo, mais inconsciente. Aí começou a busca, né? sim. Então, Eu vou também aqui trazendo. Opa, deu uma cortada? Vou agregar, trazendo um pouco eu com a minha jornada nas artes, também na busca do sim. autoconhecimento, estudo sobre o chakra, o quanto as cores, né? E Uhum. eu comecei a fazer essa analogia das cores com as emoções, e lendo livros, né? Uhum. Sobre inteligência emocional, sobre, né, esse norte, essa nossa bússola interna, para onde que ela está direcionada, né? Uhum. Qual é a minha missão, qual é o meu propósito, para onde que eu estou indo, o que eu estou fazendo Uhum. tem sentido, não tem, né? E a gente nunca para pensar, assim, né, que a polaridade, digamos, o medo, qual é essa ativa que a gente pode contrabalancear para, sabe, uau, assim, eu sou medrosa, eu tenho medo, mas vamos. E aí Uhum. teve um livro do, não sei se tu conhece, que é o do Haroldo sobre Bússola Leme, acho que é o nome do livro. E É. ele, essas emoções que ele complementou um estudo daquele autor que fez o filme Divertidamente, Hum. ele se baseou num livro. E aí, esse Uhum. autor, ele meio que fez uma pesquisa, mas acho que, não sei, ele foi até certo ponto. Daí o Haroldo se debruçou sobre aquilo e começou a ir mais. Foi A mais. polaridade, a emoção oposta, digamos, ao medo é a confiança Uhum. que tu trazes, né? Como essa autoconfiança, né? A gente Sim, sim. trabalhar. Não, e impacta total, né? Porque se uma vez, sei lá, qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, ou... Oi, oi, estão ouvindo? Tá? Eu tô te escutando, tá um pouco falhado assim, mas eu tô. Tá dando uma... Tá. Uhum. E então, assim, o quanto que, Tá, vamos dizer, você precisa. tá um pouco instável, mas tá dando pra Deixa te ver e escutar. Tá. Deixa eu ver aqui a internet. Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu acho que deu uma estabilidade.
Pode falar, tô Tá. escutando. Então, Não assim, sei quando como é você que tá quer pra ti. fazer, né, uma mudança, sei lá, na tua vida, seja qualquer objetivo que você for alcançar, ou algo que você tem dificuldade, né, que você tenta e não consegue. Então, você vai perdendo essa autoconfiança em função do quê? Em função de situações que você vivenciou, situações que estão ocultas e você não tem clareza, né? E que aí você consegue, quando você aprofunda no autoconhecimento, você consegue descobrir a origem, né? Sim, E liberar aquela emoção, porque emoção presa no nosso corpo pode trazer o quê? Pode trazer as doenças, né? uhum, Ou seja, a dor mesmo física, porque a energia é parada, ou pode trazer o que também? A questão, né, de você ir carregando e carregando, ficando sim, sem energia, não tem disposição, não tem vontade de fazer as coisas, daí acho que é preguiça, mas não é, é pouca energia, em função de tanta emoção, né? E eu falo, e aí normalmente quando dá a pane no sistema, né, que é onde você tem o convite, ok, o que está sim. acontecendo aqui? Deu pane no corpo ou deu pane nos relacionamentos ou no trabalho? Qual é o convite? Né? Vamos olhar para o que está doendo, o que está É, pegando, né? E aí, quando você se conecta, vai trazendo essa possibilidade, se libertando do medo, a autoconfiança volta, né, a fazer parte. Então, dentro desse contexto, né? Ai, agora eu não tô. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Peraí. em algum ponto, alguma área da vida, né? Uhum. Ah, voltou? Oi, tinha travado. Sim. Não, tô te ouvindo. Aí, É, a gente reintegra e negando. Conseguiu tá. Peraí que eu escutar? acho que eu vou ter que entrar no Eu 4G vou aqui. desativar os comentários para ver se melhora. Tá, peraí. Não Deixa tá eu me ver aqui. Eu ouvindo? vou tentar entrar pelo 4G. Experimenta, vai lá. Ao vivo é assim, né, gente? Vai. Oi, oi. Nem sempre a conexão é das melhores, né? Eu já tive experiências aqui Ah, agora em lives voltou. passadas que não consegui nem salvar a primeira Uhum. parte da live, mas faz parte. Oi, Eu tô te voltou. escutando e tô te vendo. Tá. Ah, então agora melhorou. Isso, Tá. sim. O Tô. teu tá falhando um pouquinho pra mim, Pri. É, É, pra, deixa eu ver. pra mim não. Pra mim o teu tá assim um pouco falhada a imagem, mas eu consigo te escutar Tá, e ela tá se movimentando. tá. É, a tua Ó, voz agora tá melhorou. falhando, é? Tá. É, eu vou te convidar Como pode quem sabe melhorar? então Como a pode gente melhorar? nessa como pode melhorar, a tu compartilhares com a gente então a tua prece que tu criasse, né? Para depois eu entrar com a outra contrapartida aí da outra poesia para a gente ir complementando. Tá, então, Pode deixa eu ser? trazer aqui. Pode, aham. Deixa eu pegar aqui ela. Vou compartilhar um trecho dela, né? Porque ela é longa. É, porque ela é longa, né? Uhum. Então, Escolhe um trecho, isso. eu vou trazer trechinhos assim. E essa prece eu escrevi, intuí de escrever no final da nossa formação em gineterapia. Então, foi um ano bem intenso, Sim. assim, foram 5 módulos, cada módulo durava 4 dias, aula o dia todo, então, assim, foi bem Uau. intenso.
Na nossa formação, que a gente fez a celebração, a gente me veio, assim, né, de escrever essa prece, conectando os assuntos que a gente trabalhou ao longo do ano, e o quanto foi importante para mim também ter esse movimento, né? Então, é assim, e assim percorro o meu caminho, permito-me ser mulher, resgato a minha essência feminina e liberto-me. Aceito as minhas sombras, trago luz para a minha escuridão, brilho no meu coração e na minha alma. Fluo na água das minhas emoções, voo no ar dos meus sonhos, realizo na terra da mãe natureza, queimo o fogo do meu poder. Sou quem sou ao amanhecer, ao meio-dia, ao entardecer e anoitecer. Saúdo e respeito a minha história, a minha caminhada, a minha ancestralidade. Me curo, me empodero no poder da sacerdotisa, me aceito na minha missão e faço da gratidão a minha prece. Honro a sacralidade feminina, respeito o sagrado masculino e consagro a união da energia feminina e masculina que flui em mim. Agradeço ao Sol e à Lua, ao Universo. Agradeço à Mãe Terra. Agradeço às medicinas, agradeço aos animais de poder, agradeço à humanidade. Desperto no amor e na dor de ser mulher. Consagro a vida e o seu mistério. Honro a giniterapia e sigo meu caminho na roda da vida, preenchida na cura pelo amor, no equilíbrio da sabedoria, compaixão e poder. Uau! E essa prece, ela começou a ser compartilhada, então cada turma, cada nova formação, a prece é lida, então ela entrou assim pra, que legal! Né? Uma forma de um resumo do que a gente vivenciou e se conectar, né, com os aprendizados e assim, né, como faz parte, a giniterapia é uma parte dessa jornada de reconexão com o feminino, né? Então ela foi o começo, assim, e depois veio mais coisa, então... para as novos ciclos. Mulheres que estão aqui com a gente, ou as que vão assistir, que eu foco nesse tema, né, giniterapia, mas assim, eu já fui pesquisar, conhecer um pouco, tem o livro, tem toda né, as mulheres que são conectadas a esse movimento, que é lindo, gente, me parece assim, muito profundo e verdadeiro, realmente. Sim, é bem poderoso. E fica aí, então, já, né, para que quem tiver interesse procure a Ana para que ela conte um pouquinho mais aprofundado isso, né? Sim, sim. E agora também, até pela questão da pandemia, né? Então, tá um movimento, então as turmas não puderam acontecer, então já está crescendo pelo Brasil também, né? Então, mas enfim, aguardando aí, né, esse movimento também global para poder mulher levar, que criou, né? Claro, e essa mulher que criou a giniterapeuta, ela não é brasileira, né, Ana? Não, ela já faleceu, né? Ela faleceu. Sim, eu vi que ela faleceu. Depois. E ela era argentina, mas morando no Brasil há muito tempo e em Floripa, né? Então ela morava em Floripa mesmo? Que legal! Então foi onde iniciou, né, esse movimento, acho que há 23 anos, se não me engano. Que conexão, então, que lindo. Bem antigo, assim, em uma época que quase não se falava disso, né? Então, é parte aí da jornada. E dos dons, né? Trazendo aí a questão da escrita, a inspiração. E compartilha com a gente, então, como é que é essa tua relação com a criatividade, a escrita, né? E puxando também para o tema da live, que é o tempo e os ventos. Os ventos, a gente pode fazer essa analogia com a questão da nossa respiração, esse alento que nos chega a todo instante, vento lá. né? Sim, e tem muito a ver, né? Porque o próprio vento, vamos dizer assim, eu sou aquariana, né? Então, eu sou aquariana com ascendente em aquário. Então, eu vivo no mundo do ar, né? Então
então o quanto que vento e respiração é importante para mim. E que me traz muitas ideias, né? E que isso tem uma correlação tão interessante, vamos dizer assim, com o tempo. Porque vem aquele monte de ideia e ao mesmo tempo eu queria ter muito tempo, aproveitar melhor meu tempo para poder conseguir tudo, colocar tudo em prática. Então, eu vivi muitos dilemas durante muito tempo, esse conflito, né? E aí foi parte também de todo esse movimento e aprendendo a lidar melhor com o tempo. Então, de uma forma que isso não impactasse tanto na minha saúde, né? Então, de uma forma que também isso não trouxesse tanta ansiedade, né? Que era um dos pontos. Então, né? Porque você tem muita ideia, daí você quer fazer, e daí você acelera e cuida de várias coisas, e a hora que você vai ver, tipo, né? Você tá numa roda viva, assim, tipo, um ciclo vicioso, né? Tá numa de Mulher Maravilha, só Mulher Maravilha que não dá conta. Exato. E que daí a gente entra bem na questão mais, né, profunda, né, até conectada com as emoções, no sentido da própria ansiedade, né? Então, do medo de não dar conta mesmo, porque é muita coisa. Da autocobrança, da autocrítica, enfim, né? Isso impacta diretamente na relação com o tempo. Então, para mim, como é que funciona agora? Né? Tem muitas criações, eu estou inventando, e principalmente assim, ligada a essa questão das emoções, práticas, isso vem para mim assim muito, né? Em que eu vou criando, vou sobrecriando também, diante do que já existe, e vou experimentando. Então, né, ferramentas assim mais fáceis para liberar as emoções e que pode, né, eu chamo assim de ferramentas quânticas, remedinhos quânticos que você pode usar assim, né? E que vai vindo, a inspiração vai vindo, e principalmente quando eu costumo estar mais calma, mais tranquila, né? E mais conectada com a essência, assim. E surge, né? Bem como uma inspiração, assim, eu falo um sopro assim, no ouvido, um insight. O alento. Tipo, E que pra mim, eu costumo chamar que é Deus conversando, né? Então, inspirando, mostrando o caminho. Eu também concordo. E eu sinto que é bem isso, assim, né? Tipo, a gente, vamos, digamos, desmistificando, porque quando se fala de consciência, né, de despertar, fica essa coisa, a gente fala de quântico, disso, daquilo. Mas vamos levar para o simples, né, gente? Para o simples do que é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de se conectar com a nossa intuição. O nosso ser, ele é sábio, né? E a intuição, ela tem esses níveis, né? O nível do instinto, que nos liga às emoções, né? Esse nível da intuição mais mental, que a gente está falando racional, desse lado mais, né, analítico, masculino, talvez. E esse lado da intuição mais pura, né? Mais como inspiração do que chega da fonte universal. Exato, isso. É isso, né? E é legal você trazer essa diferenciação, né, Pri? Porque a gente consegue perceber quando que vem, né? Hoje, assim, antes eu não conseguia perceber, mas hoje eu tenho essa clareza. Quando vem da mente a criação e quando vem da fonte. Sim. A gente então, vai conseguindo identificar, né? Sim. Né? Aquilo que é natural, que é inesperado, aquilo que você, né? Aquela inspiração, aquele insight que você tem quando você menos espera, para mim, é quando vem da fonte, né? Essa conexão universal que para um chama de Deus, para um chama do universo, para um chama de energia, para, enfim, independente do nome, né? Mas que todo ser humano tem. Religião. Todo ser humano tem. E já na mente é uma coisa assim, para mim funciona mais assim, alguma coisa que eu vou encaixando, que eu vou criando, que eu vou analisando e que surge também, né? Sim. E que fica legal. Então, você vai fazendo esses novos links, né? Acho que tu vai fazendo essas novas conexões. Sim, e aí com o tempo eu fui aprendendo a lidar que nem toda inspiração que eu recebo ou que eu
penso, eu tenho que colocar em prática. Sim. Entende? Porque Bem é importante muita isso. coisa. Né? Então, assim, Uhum. aquilo que realmente faz sentido, né? Anotar em um bloco de notas no celular, anotar em um caderninho que for vindo, e aí depois olhar para aquilo, Uhum. nossa, eu não preciso implementar isso agora, Uhum. né? Porque é aí que gera ansiedade. Nossa, sei lá, me veio essa ideia, eu quero fazer agora, e daí já tá acontecendo várias coisas, e tipo, calma. Sim, a gente é natural isso por causa desse tempo artificial que a gente vive, né? Que eu digo que não é o tempo Sim. do ser, da nossa mente, da nossa Uhum. consciência. A alma é lenta, como diz Bert Hellinger, né? Então, assim, a natureza tem as estações, o tempo do florescer, o tempo do germinar. E é tão lindo Uhum. e amoroso, né? Nessa calma. Então, que a gente se inspire na natureza para E sermos esse foi um seres grande melhores. aprendizado para mim. Para mim, esse foi um grande diferencial. Porque eu vi, assim, talvez uma parte de mim falava, né? Como essência, como consciência, como espírito, nós não temos limites, né? Na minha percepção, no meu interessante ponto de vista. Então, o Sim. tempo é livre, é infinito, eu tenho energia infinita, mas aí eu estou aqui vivendo, né? Tendo uma experiência humana em que eu tenho uma Uhum. limitação pelo corpo, pelo tempo, que faz parte dessa realidade. Então, como É. encaixar, né? Respeitar, honrar esse corpo, honrar esse tempo que eu tenho aqui e trazer essa potencialidade a meu favor, né? Então, não Uhum. contra. Então, esse foi um Sim. grande desafio. Ah, É, para né? mim também. Trazer para esse equilíbrio de não ter essas ambivalências, né? Das polaridades, né? Sim. Uhum. Né? E trazer mais essa integralidade, assim, para que possa fluir melhor e viver com mais qualidade também, né? Uhum. E a técnica que a Ana passou foi assim, de você todo dia se conectar, né, com o seu ser, aí você escolhe o melhor momento, o que é mais prazeroso, mais confortável para você, Uhum. de estar colocando sempre, né, no papel, né, ou se você prefere computador, aí é muito pessoal, né, também, de Sim. se conectar com 3 emoções que você mais sentiu, né, no dia, né? E sai um pouco da caixa de que existem emoções ruins ou boas. Todas as emoções são positivas, elas nos trazem algum tipo de benefício, por mais que a gente não esteja conseguindo enxergar, né, Ana? Uhum. Então, 3 emoções que você mais sentiu, 3 aprendizados do dia e 3 conquistas. Uhum. E além daí, para finalizar, né, ao que você é grato, né? Mais Sim, três a pontos gratidão. de gratidão. Uhum. E esses 4 fatores, né, me trouxeram muito essa bússola, essa rótula de que, né, a gente tem norte, Legal. sul, leste, oeste, a gente precisa, né, estar ali inteiro, íntegro para realmente ter essa clareza. Sim, e sabe agora me veio você falando, contando da ferramenta, né? Que eu dei o nome de checkout, né? Checkout diário. É verdade. Uhum. Então, Não tipo, lembrava do inspirada nome. assim, quando você sai do hotel, né? Que daí você precisa fazer o checkout, ou seja, finalizou o dia, fazer essa apuração. E eu agora, você falando, foi me vindo assim a memória da onde que eu fui tirando a ideia, né? Então, em Uhum. alguns treinamentos a gente faz, né? Como é que você está chegando hoje? Como que você está saindo hoje, né? Depois disso, até Uhum. no coach, a gente costuma falar também, né? Em cada encontro, em cada sessão. E uma das coisas que me ajudou muito, assim, no Facebook, que tem lá, né? Quando você vai fazer um post. Aí você tem lá a carinha. Ah, estou me sentindo hoje alegre, É feliz, verdade. triste, com raiva. Então aquilo ali para mim me ajudou bastante, né? Quando eu ia Olha, fazer minhas interessante. postagens, né, para identificar o meu estado emocional naquele momento, né? Sim. E depois eu trouxe isso para a ferramenta. Então, então tá, tem as emoções, mas e além das emoções, o que é legal relembrar durante o dia? Uhum. Né? E Então olha aí que fica. interessante, né?
um aplicativo tão difundido aí no mundo, né, como o Facebook, nos trazendo benefícios, né? Ele tem o seu Sim. lado que também talvez não seja tão bom, mas poxa, né? E é realmente, eu usava pouco, mas quando eu usava, eu tinha que parar e demorar um tempão, sabia, Ana, Para para identificar. identificar o que eu queria botar naquele post, porque às vezes tu quer botar algo que não é o real que tu tá sentindo, porque aí tem a rede social aquela coisa do parecer e não o ser Sim, em e não profundidade, o né? ser. Aham. E não, Nossa, é muito lindo isso. de não É? mostrar a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, exato. E quando a gente entra em contato com esse mundo interno, né? E foi isso um das grandes, vamos dizer, dos grandes presentes que eu tive, né, nessa jornada toda, foi justamente me perceber vulnerável, porque antes eu não me permitia, né? Sim. Então, colocava um escudo de proteção, né? Então, qualquer sinal, você tem uma ideia, eu acho que eu falei isso até na palestra lá do Sebrae, eu falava que eu não tinha medo de nada, né? Depois, e isso acontece muito, assim, quando a gente abre o tapetinho, né? Levanta o tapetinho, assim, Ai, te a achei. sujeira tava ali. Agora, ó, vamos limpar, né? Meio que vem as técnicas. Sim. É bem isso. Uhum. Então agora sim, como o nosso tempo ele é inexorável, ele vai correndo, não podemos mais Sim. voltar. Vamos entrar então nesse contraponto, né, para a gente continuar assim a fala da poesia Que Transe, que fala muito, né, sobre esse estado de transe, né, que a gente entra Uhum. dentro da gente mesmo, de ficar meio perdido, meio no caos, assim, né? E essa poesia, Sim. ela tá no primeiro capítulo do livro que chama O Fim dos Tempos. Então, será que é o fim dos tempos ou não? E aí a gente entra nesse Uhum. buraco, né? Nesse transe aí. E aí eu vou também só compartilhar uma estrofe, duas estrofes dela para a gente trazer aqui. Tá. O inesperado, medo. Fino tecido, fatia a vontade. Contrai ideias, resume incertezas. Da libido, a arte e o enredo. Uhum. Sob excitação, perdurará. O tempo é natureza, o homem, vida. A gente pode trocar aqui o homem pelo o ser humano, né? O Exato, feminino ou o concordo. Uhum. masculino. Isso. Uhum. Né? Aí agora essa segunda estrofe que eu acredito que é bem importante Demais. também. Fragmento Uhum. contraditório. Então é só um fragmento contraditório, esse transe. A capacidade de não ser feliz. Punjante, não é? Falta de simplicidade. Sem esforço, cíclico. Cíclico. Soprando nuvens, foge da chuva, desafiadora, enfrentá-la-ia. Com bravuras covardes. Inseguro de si? Fica a pergunta. E a outra, de viver? De ser Uhum. feliz? Nossa, é muito linda, assim, né? E É isso. dá para sentir mesmo, né? Essa contradição, porque, né? Quando a gente está na dúvida, né? No conflito, né? Quando está perdido, vamos dizer assim, é justamente um transe, né? Que você não sabe, você vai, você fica, se você, o que que se faz, o medo vem e toma conta, né? Então, quando fala ali do medo e o quanto que, né? Me chamou muita atenção da questão da bravura covarde, né? Ou seja, o quanto que eu, né? Às vezes me achava, né? Trazia essa coragem, essa bravura de fazer os movimentos, fazer as mudanças, mas ao mesmo tempo, em vários momentos, me achava covarde, pequena, né? Insegura. Então, o quanto que neste caminho, e aqui é bem importante trazer isso, porque eu gosto muito, né? Desse olhar, que é a questão, o quanto que a minha criança interior precisava do Isso, bom acolhimento. a gente falar disso. Uhum. Né? Então, o quanto que a minha
a minha criança, a menina que eu fui, trazia dores, memórias, e que não foram vistas, não foram tratadas, não foram, né, ressignificadas. E era ela que sentia a insegurança. Era ela que, né, ao mesmo tempo que a adulta que eu sou hoje, vamos dizer assim, vinha com essa bravura, com essa coragem, né, para fazer algo diferente, para ser feliz, para viver e não sobreviver, né? Opa, E o quanto que me assegura lá com medo. Oi, voltou? deu Acho uma. que voltou. Tá. E o quanto que, né, minha criança insegura lá com medo me segurava, né, que é onde ocorre a sabotagem. Então, e dá confusão. Aí que vem o transe, né? Porque uma quer uma coisa e a outra quer outra. Sim, E é a nesse gente se espaço que não desdobra. existe a confiança. Se Né? Então, fragmentaliza ali. exato. Então, e quando, né, começou a acontecer eu trabalhar esse reencontro, ou quando você consegue ir trabalhando, né, essa conexão, e hoje eu trabalho muito com essa metáfora, com essa metodologia, principalmente na constelação, né? Então, de se conectar essas duas partes de você, porque durante muito tempo, para mim, reinou só a razão. Em outros momentos, reinava só a emoção. Não trazia as duas coisas juntas, né? Em equilíbrio. Então, como que eu posso ganhar potência unindo essas duas, já que eu sou ser humano? Né? Então, e é a partir daí que foi um reencontro lindo, né? Então, justamente para sair do sobreviver e passar a viver, que esse era o grande chamado da Sagrada Despertar. Então, do momento de ruptura, momento de queda, momento, né, que tem um trecho. Será que eu consigo achar aqui? Da Sagrada Despertar, da história da Sagrada Despertar, que é que uns despertam depois de um acidente, outros despertam depois do término de um relacionamento, outros despertam depois de uma falência, outros despertam né, quando perdem alguém, no caso da morte, outros despertam enquanto estão dormindo, numa meditação, numa caminhada, né? Ou seja, despertar para a vida. Então, o chamado, o convite da vida, né, para você vir realizar aquilo que você veio realizar, ser feliz, a princípio, é o primeiro. Né? O primeiro convite, só que a gente aprendeu que, na maioria das vezes, que não, que tem que sofrer, que não dá para ser feliz com tudo, que não posso ser feliz em todas as áreas da minha vida, né? Que a Terra não é tão legal assim. Então, né, é uma desconstrução para construir depois, né? Eu vejo que a gente fica presa nessa teia de ilusão, de fantasia, né? Muito no plano das ideias e não ancora para a vida, né? Para a vida física, material aqui, dessa experiência real da realidade que a gente está vivendo, né? E tu trouxeste também a Louise Hay, lembra os vídeos dela maravilhosos? E aí eu cheguei e fiquei fazendo, foi maravilhoso para mim. Daí fiz as artes, desenhei, compartilhei, tá lá no meu destaques também. Né? Esses 11 passos que ela passa, e é muito lindo, né? E são várias formas, né, de se trabalhar a emoção. Então, a Louise Hay, ela é uma referência, assim, até mesmo pela história dela. Né? Para quem não conhece e quiser assistir, tem um vídeo no YouTube com um documentário, né, do filme dela, então é bem legal. Isso eu não conheço, mas eu li muito e vi que ela teve toda uma questão, né? Sim, então foi de bem saúde. De superação também. E quanto ela trabalhou, né, trouxe dos momentos desafiadores da vida dela, quanto que ela trouxe de contribuição com isso, né, a serviço dela e a serviço da vida, né? Então, vale a pena, né? Ela escreveu Cure o Seu Corpo, Cure a Sua Vida, vários outros livros que eu utilizo bastante, né? Vários livros.
Uhum. É, é maravilhoso, gente. Vale conhecer muito. Como ferramenta aí para entrar em contato com as emoções, o Cure o Seu Corpo é bem interessante, porque ele traz como se fosse um catálogo, ela catalogou as doenças, Uhum, né, diante dos atendimentos que ela realizava, ela conseguiu identificar um padrão e catalogou ali, tipo, qual é a causa emocional daquela doença, daquela situação, e uhum. traz a questão das afirmações positivas, né, para já trabalhar na questão da Sim. emoção, então já ressignificar. Então fica a dica também, né, dessa. Eu acho linda aquela frase de, fica mais uma dica, e olhar para o negativo com carinho e amor, Sim, que é a sombra, né, que é, também. que é essa sombra, que é essa nossa outra polaridade. E tá tudo bem, não tá tudo bem todo o tempo, né? Sim, sim. Exato, porque é a gente se reconhecer, né? Há quanto tempo eu fiquei refém da questão da perfeição, né? Me Sim, achando eu também. perfeita e que não errava e que, né? Que só a minha palavra que valia, que era a última palavra. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo, principalmente a liderança me ensinou bastante nisso, né? De Uhum. reconhecer, de apreciar o outro, de crescer com as diferenças, de, né, ensinar de diferentes formas, respeitando principalmente, isso vem muito da Sagrada Despertar, o tempo de cada um, o perfil de cada É. um. E assim, tá tudo bem. Beth É. Ehring fala, só Uhum. o imperfeito evolui, porque o Sim. perfeito já se cristalizou, tá parado, já morreu. Uhum. Fica rígido, né? Inflexível. Exato. E se a gente veio para essa Estático. experiência, foi para aprender a evoluir, né? Então, Uhum. mas faz parte da trajetória. Ó, eu abri os comentários novamente. Aham. Que linda, Ana. Fico muito feliz de estar trocando contigo, né? Para que as mulheres Sim, integrem aí seu lado potência feminino e masculino, e que se precisar procurar toda essa bagagem de experiências dessa mulher maravilhosa, e também se precisarem de mim, estou aqui para trabalhar essa questão das artes, né? Das artes sim, manuais, sim. né? Eu E importante, né? Eu acho que essa trabalho com as questão cores, do. a gente trabalha bastante isso. Sim, e é lindo, né, Pri, como você traz essa questão da criação, né, do artista, e que todo ser humano é. Foi muito bem colocado por você, porque tem o potencial, né, todo ser humano tem o potencial de criação, só precisa deixar acessar e aflorar esse potencial. E depois encontrar essa coragem, essa confiança para compartilhar a criação. Então, acho que esse. E é lindo ver o teu movimento e como você foi se permitindo também, né? Se florescer, Gratidão. né? De acompanhar e se permitir, né? Levar Sim. os seus dons, seus talentos, a sua arte para como contribuição, né? Porque muitas vezes a gente faz e, né, se cobra, tem todo esse outro lado, mas também depois, ai, será que realmente está fazendo a diferença? Mas, né, volta e meia, o universo vem com a sincronicidade e te dá aquele brilho que te traz, sabe, a beleza da vida. E é lindo, né? Eu até ia, pra gente concluir, Sim. tu pode, né, trazer alguma coisa de alguma sincronicidade que, pra gente finalizar esse momento de prosa tecida que eu digo. Que coisa boa, né? Eu tenho esse projeto com a minha parceira que é bordo as linhas do corpo, né? Então a gente borda o nosso corpo, né? Quando a gente vive e não deixamos de Uhum. sobreviver. Sim, bom exemplo de sincronicidade. Ah, tem algumas. Eu costumo falar assim com as amigas mais próximas, né? E que a gente já Uhum, se fala para outra conexão, né? uhum, Porque sincronia, né? Então, exemplo mesmo, até a pá.
a Paola que entrou aqui também. Tá aqui. Hoje Legal. ela me mandou mensagem dela, nossa, tô pensando em você, tava pensando em você a semana toda. Daí eu falei assim, eu também, Olha. né? Ou seja, né, coisas assim, com algumas amigas eu tenho isso muito forte, assim, né? Uhum. De mandar alguma coisa e, nossa, eu ia te mandar isso agora, eu ia te falar isso agora, né? Então, porque vai além do tempo, espaço, né? Vamos dizer Sim. assim, né? Desse tempo que a gente tem como aqui na Terra, dessa conexão, né? Eu falo que é uma conexão Wi-Fi, né? Porque É bem isso. É a tecnologia do independente, futuro. independente de onde estiver, se tá no mesmo país, se não tá no mesmo país, se tá de dia, se tá de noite, porque não tem esse tempo e espaço, né? Onde a Uhum. gente entra nesse tempo, né? Alguns costumam chamar tempo da alma, Uhum. em que O há livro essa traz essa conexão, né? questão da atemporalidade, né? Ou a Uhum. intemporalidade ou a atemporalidade, né? Aí, ó, né? Porque é bem a questão da sincronia. Então, o quanto que a gente pode ir percebendo, né? O movimento, a fluidez, de deixar as coisas, não deixar as coisas acontecer no sentido de deixar fluir ou não fazer nada, mas como Uhum. observador e observadora, né? Uhum. Até pela nossa conversa, né, Pri? Então, Sim. de A sentir nossa e live de foi uma perceber, a gente já vinha prova falando, disso também, né? algumas semanas, a gente, né, falando, a gente tentava marcar, não conseguia, e aí acho que quando a gente sossegou, deu aquela respirada, pum, veio, Veio, né? né? Uhum. Ah, e é isso. Muito, muito, muito feliz, muito agradecida, né? Essa coisa da pandemia nos deixa assim, né? É, ansiosos, loucos, por esse calor humano, né? Mas essa conexão Sim, me traz isso. Então, nutre, né? nutre muito e como eu digo, essa coisa da temporalidade é o futuro, né? A gente precisa nos questionar sobre o nosso tempo, qual a atenção que a gente está dando para a gente mesmo, para ele, né? E Uhum. tudo isso que a gente construiu aqui, co-criou aqui nesse momento hoje no tempo, vai ficar para que em qualquer tempo, em qualquer momento, a gente se reconecte com essa energia. Sim, sim. Seja ao vivo, seja depois, tá aqui, né? Sim. Registrado. E sim, temos o tempo linear, né? O tempo linear que a gente não tem como fugir dele, que é essas fases da vida, a infância, a adolescência, né? A maturidade, depois a senilidade. Então, mas isso é lindo, né? A gente vê seres de todas as idades, né? A gente cresce com todos eles, aprende com todos eles. Sim, E sim. É o chamado, né, da vida, a conexão. E o quanto que, vamos dizer assim, cada um aqui, né, que esteve com a gente assistindo ou que vai assistir depois também, fica o convite, né, dessa conexão do ser para ter, né, do ser, viver e não sobreviver, e aproveitar essa jornada, né, da vida de uma melhor forma possível, né? Cada um no seu sim, tempo, cada um no seu movimento, mas principalmente aí nessa bravura corajosa, vamos dizer assim, de se é, olhar e de ser, né? E principalmente assim, acho que esse é o convite, né? De não termos medo de ser quem somos, isso. né? Muito boa mensagem final aí. De ser Nos essência, assumirmos, e, né? é, né? De ser essência e ganhar essa coragem, né? De sermos vistos com aquilo que a gente tem de mais real e valor, né? Sim. Ah, então acho que o pessoal, né, não deixou nenhuma pergunta, alguma coisa do tipo, mas todo mundo estava aqui com a sua energia, quem passou, quem esteve. Agradecemos. Uhum.
Sim, sim. Que delícia, Pri, essa prosa. Essa prosa tecida, conectada e seguimos conectadas, né? Sim. Que você volte para Floripa aí numa próxima. Se quiser, é só mandar mensagem, vamos tomar um café, se encontrar, né? Que tudo Sim, isso, quando verdade. tiver mais amenizado. Sim, é questão agora de tempo, né? Tempo para os Isso, aprendizados, tempo para a vida, eu acho que esse é né, o convite aí de se revisitar e renascer diante disso, né? sim. Então, Renascer, bem isso, é muito renascer, importante. né? Uhum. Ó, Então, conta o comigo. Edson tá aqui com a gente. Ai, que bom, Uhum. eu também. Conta comigo, ó. O Edson trabalha com ideologia e ele é um amigo nosso da família. Ele botou lá, sabendo que existimos entre tempo e espaço, seria a manifestação da pressão de equilíbrio entre essas duas polaridades ou esse equilíbrio nos a essência da arte? Olha que pergunta interessante, Edson. Uhum. Sabendo que existe isso. Seria Até dá um a manifestação da arte, uma expressão print entre essas, sim, das aqui. polaridades. Oi, oi. Deixa eu ver se. Tu quer essa? Aí, Eu voltei. Sim, vou ler de novo. Ou eu respondo. Vamos experimentar. tá. Eu acho que eu trago meu ponto de vista e você traz o Opa, seu. Uhum. Né? Eu acredito que sim. deu uma caída, É. voltou. Né, das Isso, polaridades, vamos dizer traz. assim, entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o branco e o escuro, entre né, a luz e o escuro, entre o branco e o preto. Eu acho que é o equilíbrio e a permissão dessas duas, que é a expressão pura, né? Da essência, ou Uhum, seja, tudo aquilo que eu fui, que eu vivi, que eu vivenciei, tudo aquilo que eu sou, tem essa conexão, né? E desse uhum, equilíbrio, eu acho que daí que vem a essência, né? Pura. A essência, uhum. quando eu digo consciência mesmo, que ela pode se manifestar, né? Porque já Sim, não tem mais polaridade. Está integrada, e aí eu saio do que é sim. certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, e tá o Uhum. equilíbrio, né? A gente costuma falar em barra de axis, né? Axis consciousness, que é Eu não. quando você entra na permissão, né? Então, Olha. sei lá, eu sou teimosa, exemplo, né? Mas eu também não sou teimosa, entende? Uhum. Então são as duas Sim, polaridades. Então, e tá tudo bem, tá tudo certo. E eu sou humana por verdade. causa disso. Uhum. Uhum. Então, e outra percepção é, eu posso estar teimosa nesse momento É. Uhum. e não ser. E não ser, verdade, né? É isso Uhum. que a gente fala que é esse. O paraíso é esse estado de consciência que a gente consegue É, alcançar. exato. Quando a gente entra em permissão, né? E sai da polaridade, então. Ou entra nela, né? Respeitando que ela existe, enfim, né? Meu interessante Sim. ponto de vista. Não, adorei, tá lindo. E eu realmente eu também eu concordo com essa fala que ele fez essa pergunta bem, né, interessante Uhum, aí de que é, sabendo que existimos entre tempo e espaço, seria a manifestação da arte uma expressão de equilíbrio entre essas duas polaridades? Sim, acredito que sim. Ou esse equilíbrio nos leva à essência da arte? Eu acho que esse equilíbrio nos leva à essência de sermos quem somos, né? Do ser inteiro, da essência. completo, Uhum, que como complementando, né? Porque o ser ele é uma obra de arte, né? Um ser que chega, que ancora, que nasce aqui na Terra, né? Que uhum, tem esse uhum. presente da vida. Isso é puro, é beleza pura, né? É beleza pura. Uhum. É a pura expressão, né? Da Pura vida. expressão. Uhum. Uhum.
Ai, que lindo esse complemento com a pergunta do Edson. Gratidão, querido. Sim. Obrigada, Edson. Muito bom. Obrigada. Muito, muito bom. Veio para complementar aí a nossa fala hoje. Sim, sim. Então, Que demais, Cira. beijo, Obrigada, minha abraço. querida. Foi muito gostoso, né? Gratidão a todos que estiveram aqui presentes também. Eu honro e vejo e respeito vocês, a cada um. Quem vai assistir depois também. Então, e qualquer coisa, contem comigo. Você também, Pri. Seguimos, Contem né? conosco para o que Gratidão pelo precisarem. convite, pela oportunidade. Somos seres arte, isso mesmo. Sim, sim. Então, feliz tempo para nós, porque o dia ainda não terminou, antes da gente voltar e Ah, então descansar o tá nosso bom, corpo. minha querida. Um Tá beijo bom. e um beijo a todos. Beijo. Até a próxima. Beijão, gente, por todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito Até. Tchau, importante. tchau. Tchau. Muito importante a presença de todos. Sim.